Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos começar a nossa leitura bíblica. Fazia dias que eu não entrava, né? Já estava com saudade. Nossa leitura bíblica. Então vamos começar com a oração. Oremos, maravilhoso Deus Pai. Abençoe essa programação que agora está começando. Abençoando a minha pessoa, irmão Raimundo, todos que vão acompanhar. A nossa web rádio, nosso Facebook, toda a nossa evangelização, o nosso YouTube. E também esse dia de hoje, que é 26 de julho de 2025, seja um dia que venha trazendo muita paz, com muita saúde e proteção e prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Então vamos à nossa leitura bíblica. Nós estamos no livro de Mateus, capítulo 21, ficamos aqui no versículo 12. A purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteador. Vamos um pouquinho aqui mais. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os príncipes, os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que eles estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Amém. Então vamos ficar aqui no versículo 18. A figueira sem fruto. É que a primeira leitura aqui, que eu li duas, né, porque era muito pequenininho. A primeira leitura aqui fala que Jesus entrou no templo, né? O templo é uma igreja grande, né? E expulsou todos os que estavam ali vendendo e comprando. Porque ele chegou no templo para pregar, para fazer oração, e estava lá o quê? Como se fosse, né, mas não uma igreja, era um comércio. As pessoas vendendo todo tipo de comida, roupa, isso, aquilo, outro, como se fosse aquele dia de feira, né? Que aquela cidade pequena tem a feira. E o povo vendendo e comprando, tinha até cambista fazendo jogo de bicho lá. Isso foi realmente uma coisa horrível, né? Fazer da casa de Deus um comércio, né? Porque os pastores não querem nem que no grupo da igreja faça propaganda nada que a pessoa venda, né? Eles só fazem o comércio dentro da própria igreja. Então Jesus fez muito bem feito, Jesus também se ira quando ele tem razão. Derrubou mesmo, derrubou tudo e botou tudo para correr, né? E eles com medo de Jesus estava com chicote, derrubando tudo, metendo tudo para baixo, aí correram, né? Desistiram, graças a Deus. Aí então Jesus explicou porque que ele tinha feito isso, né? Que a minha casa, né, que é a casa de Deus, será chamada casa de oração, mas eles, porém, transformaram ele em covil de salteadores, né? Salteadores que ele assim, não é somente ladrão, né, mas uma pessoa que está fazendo uma coisa do modo errado, né? Por exemplo, eles estavam fazendo comércio dentro da própria casa de Deus, que isso é errado, né? E pecado também, porque errado é pecado. E essa outra leitura fala que vieram a ele, né, no templo, né, novamente ele estava no templo, cegos e coxos, e ele curou todos os que vinham a ele. Porque Jesus, ele não fazia acepção de pessoa, né? Porque hoje em dia as pessoas dizem assim, fulano de tal não ficou bom daquela enfermidade ainda porque ele não mereceu ainda. É muito ignorante, é isso e aquilo outro. Mas eu não acredito que seja por isso não, porque Jesus, quando ele andava no mundo, ele curava todo mundo, ele não queria saber se a pessoa precisava. Como aquela novela da Record, né? A Record ela está colocando, né? A novela da Bíblia, a história da Bíblia em forma de novela, tá certo que nem tudo ali está na Bíblia, né? Eles botam muita coisa que não tem nada a ver, que é para prolongar, para ficar uma novela, né? Mas muita coisa ali tem, né? Está escrito, muita coisa ali tem. Então, a pessoa vê na novela Jesus, né? Que é a Record que já fez a novela chamada Jesus.
que Jesus ele não só curava aquela pessoa que tinha um bom merecimento, não. Porque se fosse por isso, ele não tinha curado a filha de Jairo, né? Porque Jairo ele era contra Jesus. O Jairo ele se juntou com os poderosos, que ele também era um dos poderosos, para matar Jesus, né? Ele estava tramando crucificar Jesus. Jesus curou a filha dele. Se fosse por isso, ele não tinha curado a filha dele, né? E ele curou muita gente, bastava ele saber. Jesus, a multidão dizia que não dava. Tem uma pessoa ali enferma de tal isso. Tem uma pessoa precisando disso, aquilo, outro. Ele dizia onde? Ali. Ele ia correndo e ajudava. Ele não queria saber se aquela pessoa tinha merecimento, né? Então, é como eu já ouvi falar mesmo também, que se Jesus curar de acordo com o merecimento, não vai haver cura nenhuma, porque todos nós temos pecado, né? Na verdade, ninguém, então, tem tal merecimento, né? Então, ele não cura por causa do merecimento, assim, pela fé, né? Tem que ter fé, né? Que às vezes a pessoa tão mal recebe um milagre, tem ouvido falar de bandidos perigosos, que Jesus livrou da cadeia, que hoje em dia são homens de Deus contando testemunho. Se fosse por isso assim, Deus não ouvia a oração dele, né? Então tem que ter mesmo fé, né? E ele curou todos os cegos e aleijados, e todos os enfermos, né, que vinham a ele. Aí os principais, os poderosos, os sacerdotes, os escribas, né, que naquela época tinham cargo alto, vendo as maravilhas que Jesus fazia, né, as curas que ele estava fazendo ali, e as crianças que estavam ali clamando, Hosana ao filho de Davi, quer dizer que as crianças, até as próprias crianças, estavam vendo as maravilhas de Jesus. E olha que os meninos de antigamente não eram inteligentes como os meninos de hoje em dia, não, né? Os meninos de hoje em dia, no instante, só bota ele na igreja, no instante ele sabe quem é Deus, você já está louvando e tudo. Antigamente as crianças não tinham esse QI, como se diz, elevado, não. As crianças antigamente eram bem bestinhas. E mesmo assim, as crianças de antigamente, que eram bem bestinhas, já estavam sentindo o poder de Deus, né? Tanto que elas estavam já clamando, Hosana ao filho de Davi. Então, os poderosos, escutando isso, que até as crianças, que antigamente as crianças não eram inteligentes como hoje em dia, estavam clamando, Hosana ao filho de Davi. Então, acho que eles sabiam que Jesus era filho de Deus de verdade, que Jesus era poderoso, mas eles não queriam admitir, né? Que na verdade eles tinham inveja de Jesus, eles tinham inveja, eles tinham medo que Jesus tomasse o lugar deles, né? Porque as pessoas iam gostar muito dele, como gostavam e gostam, né? Aí é claro que as pessoas não iam deixar o governo na mão de um pecador, de um homem que fazia muita coisa ruim, né? Porque eles fazem mesmo muita coisa ruim. Sem o próprio Filho de Deus estava ali. É claro que eles iam votar Jesus, né? Eles só não fizeram isso porque realmente Jesus não quis. Quem sabe, muitas vezes já tinham proposto isso para ele, né? Jesus não quis, que Jesus nunca foi de política. Mas eles não sabiam as pretensões de Jesus e achavam que ele, qualquer hora, ia aceitar uma proposta dessa, ia tirar a colocação deles, né? E eles eram poderosos e não queriam deixar de ser poderoso, né? Então eles, tipo assim, quiseram repreender as crianças que estavam gritando, né? Usando o filho de Davi, né? Aí então alguém falou para ele, um dos poderosos falou para eles, para Jesus, né? Ouve o que estão dizendo. Aí Jesus respondeu, sim, nunca leste da boca de pequeninos e crianças de peito que tira perfeito louvor, quer dizer assim, que quando a criança louva, ela louva de coração, né? E se eles estavam falando, se eles estavam falando usando a filha de Davi, porque eles estavam emocionados, né? E era de coração, né? Então, a Jesus saindo do templo, saindo no meio daquele povo, foi para a cidade de Betânia, onde pernotou. Pernotou quer dizer assim, onde ele ali passou a noite, né? Amém. Então, assim, eu não sou pregadora, eu só assim explico aquilo que eu li, aquilo que eu acho que é, não é? E é difícil a pessoa dizer que não é, né? Às vezes eu não entendo um pouco, a pessoa me está assistindo, não, é assim, eu não tenho raiva, porque
se a pessoa está dizendo a verdade, né, eu concordo, né? Mas graças a Deus é difícil eu ler uma coisa para não ser do jeito que eu li, né? Amém. Porque aliás eu não sou pregadora, mas também não sou burra, né? Então, nós vamos ficar aqui no versículo 18, a figueira sem fruto. Né? Que vamos ler no outro dia, se Deus quiser. Então, eu acho que já está na hora de ligar para o irmão Raimundo. Ela está irmão Raimundo aqui, que eu não quero vir mais participar. Esse é um voto que eu tenho de ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse em redes sociais. Eu comecei só lendo mesmo a leitura, aí nós fizemos essa web rádio, né, foi quando eu passei também a fazer ter uma programação para cumprir o meu voto, né, de Gênesis Apocalipse, né? Estou em Mateus, ainda falta um bocado de livro ainda. Então, vamos ligar aqui para o irmão Raimundo. Pai Senhor, então irmão Raimundo já está por aqui, em nome de Jesus. Louvado a Deus, em nome de Jesus, a paz do Senhor, fica vivo, não tem pastor, negativo, né? Maravilhoso, que Deus cumpriu, que é a dono da FM, né? Por as suas ondas eletromagnéticas levam a paz de Deus para a internet, moldeando a terra, para que através da paz de Deus as pessoas tenham conhecimento do face a Deus, da sua verdadeira salvação. E desejando a todos também, né? Com a garantia sobre o medo da casa, né? De mano, porque aos 15 anos, né? Ninguém fez na sua adolescente. Também 100 anos, né? Mãe, cearense, você todos anos, todos pensaram no posto de muitas filhas, né? Minha casa se emocionou, minha família se emocionou. E seja um bom sábado, né? A proteção para tudo, né? Os anos de Deus é capaz de você, sabe? Você tem que tudo mais. E hoje é o último dia, né? No Mossoró, saúde mulher. Ontem cantou a Caetana, cantou a Cassiana, Maria Massal. Maria Marçal. Hoje vai ter cara que cantar, saúde mulher, aqui, pelo raio. Hoje é sábado, quinta-feira, gostei muito da palavra, né? O pastor Abinadab, né? Ele pregou uma, ali em Fortaleza, e pregou uma palavra, gostei muito da palavra. Então, é assim, né? Diz uma coisa aqui, outra coisa aqui, e assim vai complementando, né? A palavra de Deus e as almas vão, porque sabe que não é do salvo, né? O cara do Senhor, né? Tem público e salva, que é escrito. Apenas o Espírito Santo, ele convence, né? Através da palavra, a pessoa a aceitar que é o Espírito Santo do Senhor. Então, vamos continuar o trabalho. Evita mais um versículo da Bíblia. Todos eles venham, todos os trabalhadores chegarem a Canaan, cara de folga, mas ainda estou trabalhando. Deus abençoe o nome de todos na saída também. Dá volta em nome de Jesus também. Amém. Então eu vou ler aqui em Mateus 21, a partir do 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas, maravilha que Jesus fazia,
E os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouve o que eles estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Nunca leste da boca de pequenino e criança de peito, tirasse perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Amém. Você é verdade, as crianças, não vou aprender, elas ainda não têm a mentalidade desenvolvida, né? Na inocente, a Doriela também, né? Quando Deus fez o homem, né? O primeiro homem, Adão, ele vivia com criança, ele vivia na inocência, andava até com criança, nem notava aquilo, então sem culpa, né? E Deus mandou um tadinho, não é? Ele colocou o homem para o homem, né? Que comesse toda a etapa. Naquela época, o homem ele não se alimentava de animais, se alimentava de cereais, frutas, né? Esse plantou de jardim, não é? O meio, toda a árvore, tudo isso. Mas tinha uma que ele plantou, mas aquela não poderia comer. Não tinha que comer, terão conhecimento do bem e do mal. E, olha, por que Deus? Porque Deus saberia que os homens estavam através do Espírito de Deus, né? Fortalecidos. Ele chegaria numa idade e ficava na vida. Não envelhecia, seu rosto era limpo, não tinha rugas no rosto. Naquela idade ele passaria o tempo, né? Não haveria tempo para o homem, porque ele não envelheceria, não adoeceria e nem morreria. Mas porque ele chegou, né, usou uma serpente e disse para ela, né, que estava contemplando aquela árvore, ofereceu uma receita bonita, né, poderosa, né, cansando, declarando bem, né. Aí ele disse, não, poder comer, eu não quero que eu seja igual a isso, eu sei do bem e do mal. Aleluia, glória. Não, Eva, glória. E Eva até disse para a serpente, o Espírito tem falado, mas ela até dentro da frente insistiu, né? E convenceu Eva a comer o fruto do seu marido, aí viu, né? Aí então que ela inocente tomaram naquele momento o crescimento do mal. Se envergonharam um do outro, né? Que ela estava dentro para tratar. E aí Deus, o homem, perdeu o poder, né? Da juventude, da vida, né? Assim envelhecer, naquele ponto também tem 18 anos, e fica ali toda a vida com aquela aparência. Não havia investimento, é producente, né? Ao Deus dentro aquela árvore ali é diferente, tem a presente, o aluno, né? Uma vez eu falei aqui, por exemplo, tem serviço, né? Mas não precisa forma, né? Isso é o resistente. Realmente era uma luta de casa, né? E é onde tem cara de uma casa de canto também. E da pessoa vai procurar colar. E quem quer colar? Não perdeu, né? Quando chegar a formar vai ser um profissional, que ela aprendeu, né? Passou o tempo todo ali, ganhando, né? Dando igual estudar, né? Estudar.
nó là prova para tudo, né? E isso bom funcionar porque aprendeu errado. Quando nós entendemos, então, quando veio uma peça para a reunião, através daquela aula, Deus recebeu a mas aí, né? Foi na conversa do tempo. Não é isso, né? O ninguém muito é muito tempo, ele palavras, né? Convencer a pessoa, mas não é uma coisa. É possível processo, né? Jesus não isso, né? Mas ele, a palavra do coração, já não tem agora, como nós havemos e a reunião que deve guardar, aleluia, a palavra que o coração sustentada, a conhece teste, conhece prova, e isso, né? Não, tem que dar, fazer bem, né? Não fazer bem. Então, na conversa, né? Na conversa, está sempre pecado em memória, antenado nas suas mentes, nos seus corações, a palavra de Deus, e nós nos demonstramos, né? Com a minha palavra de oração, para nos caminho. Então, provavelmente era criança, atualmente era nada, que ainda está mais toda a vida. É herança, né? E a minha, né? Ainda não pecaram, né? Mas já quer ser, mas já tem. Então, Jesus tinha
nada. Sem nada arrumado. Aí tu na cabeça era no celular. Outra questão, no trabalho que a mãe tinha, ela tinha feito não tem tudo aí, né? E eu sou assim, como a mãe trabalha dentro de casa, arrumando a casa, na cabeça daquela menina, tinha celular. Celular pela manhã, celular pela tarde. Aí a mãe vai pegar agora, não sabe fazer nada. Porque não tem tudo na vida. Tem a médica, a pequena, a médica, a pequena, seja o idioma, para ficar, né, como médico, a teoria de tudo. Sempre acha que a teoria tem que levar a sua mãe dentro de casa, arruma na casa, né? Aqui na casa. Na hora que a mãe fala, não, filho, não sai. Porque na mesa da criança tem que pular. Não. Eu lá, na criança. Meu Deus. Está brincando. Então tá. A menina conversando ali. Uma menina, ela ofereceu uma colega do restaurante. Ela minha mãe quer pegar uma menina, ela te queimar. Mas ela hoje é dona do restaurante. Do mercado. Ao lado da mãe. Então, a segunda, que ela passou hoje na criança, até o celular. E o celular da criança, eu tenho o seu tempo. Aí, eu mais olhando, porque a criança, eu queria a sua consciência, a sua habilidade. Na adolescência, ela trabalha com responsabilidade. Cresceu assistindo de ser uma corpo na superior. Sempre pode ficar crescendo. É bom pensar que você tudo fica na mão, e ela está na casa. E poder observar, né? A seu pai, o voto do pai, o valor curso, a reprodução, o valor, nada de pressa, nada de preocupação. Por uma criança que tem a celular na mão, vai com certeza, conseguiu a lição. Moro, era no trabalho da professora. Depois, não foi bem celular na casa. Que a criança sabe que está crescendo. Abre Verdade, né? E a gente ouve também na internet muitos casos de meninas de 12, 13 anos, né? Nas redes sociais, fazendo amizade com pessoas erradas, né? A mãe descobrindo, marcando encontro. Tudo isso é errado, né? É como o pastor diz mesmo. O celular muitas vezes torna-se uma arma na mão da pessoa sem a pessoa saber, né? Então a pessoa tem que ter muito cuidado quando vai usar, e principalmente as crianças que ainda não têm a mentalidade, né, que um adulto tem. Então vamos ler aqui o pessoal que está aqui no caderno, né, de oração. Vamos ler os nomes das pessoas. Vamos orar por irmão Raimundo, irmão Chiquinho, irmã Ritinha, minhas irmãs Rosário e Rogéria, meu sobrinho Raneilson e Heitor, meu cunhado João Batista, Eudásia, seu filho também, Odaí também, né? Está com enfermidade, que Deus venha curar em nome de Jesus.
Maria Feitosa, para os irmãos Daniel, Dário e Sônia, a menina Vitória, minha amiga Cláudia Vieira, né, pediu para orar para ela, para o Enia e Eugênio, todos os dois, né, estão operados, para a irmã Aninha e por todos os carentes de oração. Obrigado, Deus, por trabalho conosco, por mais de Deus, a pessoa tem uma bênção nessa hora missionária, orientando, fazendo a palavra de Deus, e ela não tem Deus ficando, oportunando seu corpo, a vida das pessoas, porque por nós temos reformado, a igreja não serve, a diferença, os três, mas nós os três, por mais de Deus, vamos hoje dar a tecnologia, e a verdade, vamos dar a verdade, a qualidade, o material dos conselhos, as conversações, vamos dar o material, perdão, não vai dar amor, a vingança, e Deus falou, a vingança é minha. Se a vingança é mal, aí tem que ter aquela pessoa, aí Deus dá a vida daquela pessoa. Então, você tem que Deus fica cada um com a sua realidade, cada um seu bem, mas todo mundo, essas mãos, todas bem, a vida, mais que bom. Na verdade, se enganar, sem adianta, a pessoa empresa, e ela não tem a pessoa, a pessoa também, porque é um filho que não tem a pessoa, na sua vida, com Desejando uma boa tarde, um bom final de semana para todos. E amanhã é domingo, né? Então, uma boa escola dominical para todos. E amanhã também vai ter uma festa também na nossa igreja. Aniversário do Círculo de Oração em Conjunto de Senhora. Vai vir a pregadora que ela prega e canta, Mara Rúbia, né? O pastor disse que ela vai chegar logo de manhã, vai passar o dia lá, porque ela tem amizade com a nossa pastora, a gente é uma pastora, né? Então vai ser uma festa muito linda, se Deus quiser, e Deus abençoe a nossa festa amanhã. E até segunda-feira, e a paz do Senhor para todos.